Oi, gente, tudo bem? Vocês conhecem o Pequeno Cotolengo? Vocês sabem como ele surgiu? Vocês já viram algumas propagandas de doação? Então, hoje, nós vamos descobrir quem é essa instituição e o que eles fazem. No Pulo Atrás da Orelha, conhecendo o Pequeno Cotolengo. Roda a vinheta! Hoje vamos falar com a Thaís, que é assessora de marketing do Pequeno Cotolengo. Seja bem-vinda, é um prazer conhecer com essa instituição incrível. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Com certeza. Bom, Thaís, então, como que surgiu o Pequeno Cotolengo? Então, o Cotolengo, na verdade, é uma organização da sociedade civil que existe no mundo inteiro. Então, não tem só aqui no Brasil pequenos cotolengos. Eles existem em 31 países. A gente faz parte de uma congregação chamada Pequena Obra da Divina Providência. E é uma obra que surgiu um santo católico chamado São Luís Orione. Então, esse santo resgatava pessoas que estavam em situação de risco, né? Ele tem até uma história que ele resgatava as pessoas que estavam em escombros, né, de terremotos, e trouxe essa obra aqui para o Brasil. Então, o Pequeno Cotolengo existe aí há muito tempo e existe em todos os lugares do mundo que tem a congregação orionita, né? Então, aqui no Brasil são 10 pequenos cotolengos, incluindo nós. Thaís, como você consegue trabalhar como assessora de imprensa do Pequeno Cotolengo? Então, o trabalho com o terceiro setor é um trabalho bem intenso, né? E a gente faz parte da comunicação, né, do Pequeno Cotolengo. Então, o Cotolengo, nós somos em 4 no nosso setor, e eu trabalho como assessoria de imprensa, social media, né, cuido de todas as redes do Cotolengo, as redes sociais. E é um trabalho árduo, constante, mas é um trabalho muito gostoso de fazer, porque a gente tem muito contato com os assistidos, né? O propósito do nosso trabalho são eles, e é uma experiência muito gratificante. Sim. Thaís, como que você começou a trabalhar lá na assessoria dessa empresa? Eu comecei em 2021, no começo do ano, então foi bem ali no auge da pandemia, né, no decorrer da pandemia. Então, já quase 2 anos que eu estou aí no Cotolengo, 1 ano e meio. Thaís, então, quem o Complexo de Saúde do Pequeno Cotolengo acolhe? Então, nós acolhemos 230 pessoas com múltiplas deficiências. Então, eram pessoas que estavam em situação de risco, de vulnerabilidade social, né, que por algum motivo não puderam ficar nas suas casas, né? Aí a gente tem várias histórias. E além das pessoas com deficiência, a gente acolhe egressos do SUS também, que são os asilados hospitalares. Então, eram pessoas que as famílias deixaram abandonadas nos hospitais por anos, às vezes 1, 2, 3 anos, nunca foram buscar essas pessoas, então elas acabam indo para o Pequeno Cotolengo para fazer um processo de reabilitação. Então, atualmente, a gente tem 230 pessoas, né? A maioria delas tem as múltiplas deficiências, né? Só esses egressos mesmo, que é uma particularidade da instituição. Thaís, como você consegue os fundos para as organizações? Então, na verdade, a gente trabalha em conjunto com a captação de recursos, né? Então, a gente tem um setor no Cotolengo que é exclusivo para captação de recursos, né? São pessoas que captam esses doadores, tanto de empresas quanto de pessoas físicas, né? Que somos nós, doadores. Então, esse setor de captação faz todo o trabalho de relacionamento com empresas, né, faz todo o trabalho de ter essa viabilização aí de recursos. Bom, Thaís, o que as pessoas ou a gente pode doar para o Pequeno Cotolengo?
Então, pessoa física pode doar o que tiver para a gente aceita, tá? Nós temos o nosso bazar. O bazar, ele recolhe doações todos os dias. Então, às vezes você está se desfazendo de uma roupa, de um sapato, de um livro. Você pode estar levando até o Pequeno Cotolengo, né? A gente pega essas doações e comercializa no nosso bazar. Aí, o dinheiro arrecadado para manutenção da obra, né? Você pode fazer doação em dinheiro, você pode fazer doação por imposto de renda, você pode fazer doação apoiando algum serviço. E empresas, né? Pessoa jurídica pode apoiar também prestando serviço e fazendo doação financeira, né? Então, há muitas formas de você contribuir, né? No nosso site tem lá várias maneiras de você apoiar, mas do jeito que puder, a gente está aceitando realmente de tudo. Tudo a gente faz e transforma. Então, Thaís, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam por aí? Então, é sempre a questão das doações, né? Como a gente tem um quadro de funcionários muito grande, o Cotolengo, as pessoas não têm ideia do tamanho que é. Mas o Cotolengo tem cerca de 600 funcionários. Então, é muita gente trabalhando em prol a essa causa, né? Porque o pessoal da saúde precisa fazer plantão, né? Então, é muita gente para trabalhar. Então, e fora os custos gerais do Cotolengo, né? Medicação, sonda, né? É bastante complexo. Alguns têm deficiências bem complexas, né? Então, os custos, para vocês terem uma ideia, cada assistido por mês é mais ou menos 11 mil reais. Pense que é um custo muito alto, né? Então, as dificuldades normalmente são financeiras, mas graças a Deus a gente sempre consegue recuperar e temos pessoas muito bacanas que nos ajudam. E como que vocês conseguiram conciliar um instituto durante a pandemia? Já que teve essa caída nas doações, como que vocês fizeram para os custos mesmo que o instituto traz, assim? Então, na verdade, a gente tem um setor, né, de compras e de financeiro que gerencia isso muito bem, né? Então, a gente perdeu alguns doadores, só que os que a gente conseguiu manter foram essenciais para a gente. Então, esses que a gente conseguiu manter acabaram doando um pouco mais. E, claro, planejamento. Uma organização que não tem um planejamento financeiro não se sustenta. Então, o nosso financeiro, a nossa direção executiva fez um trabalho fantástico de conseguir segurar as pontas mesmo, né? Conseguir fazer esse gerenciamento de valor, porque foi crítico, mas a gente nunca deixou de receber doação. E isso a gente sempre fala que o povo brasileiro é um povo que é muito bondoso, até no momento da dificuldade. Isso a gente nunca deixou de ter, muita doação. Thaís, então, em relação à questão religiosa, também é feito um trabalho espiritual e religioso com assistidos? Sim, Marcela. A gente tem um setor de pastoral lá dentro. Então, nós temos uma pastoral e uma capela que fica lá dentro do Pequeno Cotolengo. Então, ontem, inclusive, né, a gente completou 150 anos do nosso santo fundador, do São Luís Orione, né? E foi feita uma grande missa, né, com uma grande celebração. Todos os funcionários participaram, todos os assistidos participaram. Então, assim, os assistidos são muito envolvidos, né? Tem alguns que são bem religiosos, que fazem questão de ir na missa, é muito bonitinho. Então, a espiritualidade é algo que a gente trabalha bastante, faz bastante treinamento, né, do carisma, porque o carisma orionita, ele está baseado na caridade, né? São Luís Orione fazia muitas obras de caridade, então esse é o nosso propósito, e todos os funcionários, eles precisam entender que a gente está ali para uma missão, né? Mais que uma missão profissional, é uma missão de vida também, né? Uma missão espiritual. Thaís, como você disse aí sobre a pandemia, o fluxo de doações para vocês diminuiu durante a pandemia? Diminuiu, Mariana. Foi um momento delicado. Eu entrei como eu falei, né, no caos ali da pandemia.
e a gente teve uma recaída de mais ou menos 24% da receita. Então, eram empresas que deixaram de doar, pessoas físicas que deixaram de doar. Só que o Cotolengo, apesar dessas dificuldades financeiras, a gente não teve nenhum óbito de assistido, a gente não teve nenhum óbito de funcionário e nenhuma demissão também. Então, isso é uma coisa muito boa que a gente conseguiu, a gente tem muito orgulho de falar isso, porque foi um momento que todo mundo sofreu bastante, né? Ainda mais que a gente deixou de fazer o churrasco, deixou de fazer todos os eventos, o Cotolengo fechou, só entrava funcionário. Os assistidos não podiam sair, os assistidos não tiveram contato com o público externo, as visitas aconteciam, né, de familiares, acontecia só virtualmente. Então, foi um momento crítico, mas que hoje em dia a gente conseguiu, graças a Deus, dar a volta por cima. Thaís, como que as pessoas que têm o desejo de ajudar podem fazer as doações para o Pequeno Cotolengo e como que elas podem se voluntariar para trabalhar ali? Perfeito. Então, quem quiser fazer doação, há várias formas, né? Como eu comentei no nosso site, há todas as possibilidades de doação. Você pode fazer doação por Pix, doação por boleto, né? Tem a possibilidade de, por exemplo, você paga lá a tua conta de luz e tua conta de água. Ah, eu queria doar R$20 por mês para o Pequeno Cotolengo. Aí você liga para o Pequeno Cotolengo, a gente aciona, esses R$20 vão vir na tua conta de água ou na tua conta de luz a mais. E automaticamente você vai estar doando para a gente. Você pode doar roupa, sapato, todas essas doações são para o nosso bazar, que o bazar vai vender depois, é dinheiro para a gente também, tá? Você pode colocar o troco solidário, se você tem, né? Ai, meu tio, meu pai, minha mãe tem uma loja, pede a urna, a gente coloca a urninha, a pessoa deposita o troquinho dela ali na urna, nota fiscal, né? Às vezes a gente vai no posto de gasolina, vai numa loja, né? A pessoa pergunta, CPF na nota, né? Aí é só você falar que não quer o CPF, não quer o CPF na nota, e depositar esse CPF nas nossas urnas, tá? O CPF não tem que ter, a nota não tem que ter o CPF, daí ela é válida para a gente. Enfim, há muitas formas de você contribuir com o Cotolengo, né? E o voluntariado, como você mencionou, a gente faz uma vez por mês, toda segunda, terça-feira do mês, às 2 horas, a gente faz um dia chamado Dia da Acolhida. Esse Dia da Acolhida recebe pessoas que querem fazer o voluntariado. Então, elas passam uma tarde lá no Cotolengo, aprendendo sobre o Cotolengo e vendo os serviços que ela pode e tem disponível para fazer o voluntariado. Se ela quiser, ela faz a inscrição e vira voluntária. Se ela não quiser, tudo bem, né? Ela pelo menos conheceu a obra, né? Então, atualmente a gente tem muitos voluntários em muitas áreas para trabalhar, né? Pode ser trabalhar de voluntário no churrasco, no bazar, em vários setores, né? Manutenção, nota fiscal, há muitos, muitos setores e a gente precisa da mão de obra voluntária também. Bom, Thaís, então, muito obrigada. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente acabou não perguntando? Não, eu convido todos que quiserem também conhecer o Pequeno Cotolengo, né? A gente está aberto à visitação, então se as pessoas quiserem conhecer o Cotolengo, as visitas acontecem de segunda a sexta, às 10 horas ou às 14 horas. Você liga no 3314-1900 e você consegue agendar para ir visitar o Cotolengo. Você pode chamar os seus amigos, sua família. Vai ser uma honra para a gente receber vocês. E os nossos assistidos amam visitas. Eles ficam super felizes quando tem visitas. Uma pergunta. Como as pessoas moram lá, elas passam um tempo ou elas ficam aí pro resto da vida? Como que funciona isso? Então, Mariana, normalmente a gente tem os dois casos, tá? A gente tem os assistidos que moram lá, então chegam no Cotolengo, às vezes crianças,
e passam o resto da vida lá. Eles moram, ficam lá 24 horas, cada um no seu lar, né? E temos os casos dos asilados hospitalares, como eu falei para vocês, que são pessoas que vêm de outros hospitais e que ficam no Cotolengo. Essas pessoas recebem lá no Cotolengo a reabilitação. O que é essa reabilitação? É uma equipe de profissionais de saúde, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, fono. Todas essas pessoas se unem para reabilitar aquela pessoa, ou seja, para trazer essa terapia para essa pessoa conseguir melhorar e voltar a ter contato com a família. Então, é feito todo um trabalho com assistência social, com a equipe multidisciplinar de saúde, para que essa pessoa consiga retornar as capacidades funcionais dela, né, motora, consiga ter uma autonomia maior. Então, essas pessoas, normalmente, a gente tenta o contato com a família para ela voltar para a família, né? Então, é mais temporário. Mas os nossos assistidos mesmo, né, a maioria, fora dos egressos do SUS, a maioria moram lá, passam o resto da vida lá, nascem e vivem com a gente. Thaís, outra pergunta. Quando as crianças que vão para o instituto, quando elas ficam bem, enfim, elas são colocadas para adoção ou elas continuam no instituto? Então, as pessoas até têm essa ideia que o Cotolengo tem muita criança, mas a verdade é que o Cotolengo tem aproximadamente umas 10 crianças só. De 230, a gente tem pouquíssimas crianças. Por que é pequeno Cotolengo, então, né? Porque a gente costuma dizer que as nossas crianças cresceram, porque como elas passam a vida com a gente, elas chegam crianças e ficam idosas com a gente. Então, as crianças que a gente tem são muito poucas. E essa questão de adoção é bem complicado, porque a maioria tem família, tem vínculo familiar já. Elas estão ali porque elas precisaram ser retiradas das suas famílias, porque tem caso de agressão familiar, caso de abuso, né? Cada uma tem um caso específico. Então, tem famílias que nem sabem que eles estão ali no Cotolengo, estão em segredo de justiça. Então, o caso de adoção é muito raro, mas pode acontecer, mas é muito difícil. Thaís, como as pessoas que ficam no Pequeno Cotolengo, elas pagam algum valor ou toda a parte financeira vem das doações? Não, nosso atendimento é totalmente de graça, tá? Todas as pessoas que a gente acolhe recebem tudo. A gente tem uma escola dentro do Pequeno Cotolengo, tá? Então, eles recebem atendimento de acolhimento, ou seja, eles moram lá, saúde, todos os serviços de saúde são ofertados lá, de graça, por isso que a gente faz parte do SUS, né? Porque os atendimentos são todos gratuitos. E a parte de educação também, a gente tem uma escola especial dentro do Pequeno Cotolengo que atende os assistidos. Então, é totalmente de graça, né? Claro, né, as famílias que estavam lá, a maioria em situação de extrema pobreza, de risco, né? São famílias com situações bem delicadas. Então, é totalmente de graça, não tem custo algum. Então, Thaís, eu tenho uma pergunta para você. Como você conheceu o Pequeno Cotolengo? Eu já conhecia a obra, né? Eu, Thaís, não profissional. Eu tenho algumas pessoas da minha família que iam nos tradicionais churrascos, né? Acredito que aqui todo mundo conheça os churrascos do Cotolengo, que reúnem aí 5, 6, 4 mil pessoas, né? Todo primeiro domingo do mês. E eu já tinha ouvido falar da obra, né? Já conhecia. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar lá, para mim foi um presente, né? Eu estava passando por um momento bem difícil da minha vida profissional e pessoal. E quando surgiu a oportunidade, foi muito bacana. A gente costuma falar que todos os funcionários têm uma história engraçada para entrar lá, né? Então ninguém entra no Cotolengo senão por um propósito, né? Então foi muito, muito bacana, muito honroso fazer parte dessa equipe. Então, Thaís, como você disse lá no começo da live, vocês têm instituições em todo o mundo. Como que é a integração com o restante dessas instituições? Vocês se conhecem? Vocês fazem alguns eventos para se conhecerem melhor?
Ou vocês não conversam? Como é que funciona isso? Então, a gente tem contato com alguns, né? Porque como a nossa congregação orionita é bem grande e os cotolengos são muitos também, os padres que cuidam o nosso diretor, nosso presidente é um padre, né? Assim como todos os outros pequenos cotolengos, é um padre que cuida, né? Que faz a parte da direção. Esse padre, ele passa a cada, acho que 5 ou 6 anos, ele muda e vai para outro cotolengo, para outra obra. Os orionitas não têm só pequenos cotolengos, né? Eles têm creches, orfanatos, escolas. Então, eles mudam a direção. E como existe esse contato de padres que ficam migrando, a gente acaba tendo contato com outros pequenos cotolengos, com outras obras. A gente não chega a realizar evento, né, em conjunto, ou ações em conjunto, mas todos funcionam da mesma forma, né? Atendimentos a pessoas com deficiência. Então, todos têm essa essência, e o trabalho é bem parecido, é bem semelhante, até o perfil dos assistidos, né? A gente costuma falar que eles têm a mesma carinha, né? Porque eles são muito parecidos, o perfil é bem parecido, mas a gente, claro, faz o contato para ter sempre esse alinhamento, né? Saber os termos certos para estarem se tratando, enfim, tem só esse alinhamento em conjunto. Thaís, como você disse que você foi num churrasco do Pequeno Cotolengo, esses churrascos, eles são abertos para o público? Sim, Marcela, uma boa pergunta. Os churrascos, eles acontecem todo o primeiro domingo do mês, tá? Inclusive, nós temos agora, dia 3 de julho, o próximo churrasco. O churrasco você pode ir presencialmente, tá? Você come lá no nosso salão, compra o churrasco, come lá mesmo. Ou se você ainda está com medo, né, de ir em grandes eventos, você pode só retirar o churrasco e comer em casa, fazer a retirada no balcão mesmo, take away. É bem tranquilo, tá? O churrasco, ele é um evento muito grande, muito importante para a gente, né? E que fez muita falta aí na pandemia. Então, o churrasco, ele voltou presencial faz uns 2, 3 meses só, tá? Então, antes no início desse ano, ele estava acontecendo só na retirada do balcão. Voltamos recentemente com o presencial e estamos voltando fôlego aí para ver se a gente consegue voltar ao que era antes, né? Trazer essas 4, 5 mil pessoas. Thaís, aqui em Curitiba, qual que é a igreja responsável pelo Pequeno Cotolengo? Ou vocês têm mais de uma igreja? Então, a paróquia Santa Quitéria, né, é a paróquia principalzinha ali. É a que gerencia, na verdade, a congregação, em primeiro lugar. Aí a paróquia Santa Quitéria faz parte dessa congregação, e dessa paróquia a gente tem a capela que fica lá dentro do Pequeno Cotolengo, que tem os voluntários dessa capela também. Então, não existe uma paróquia que gerencia. Na verdade, o que gerencia a gente é a congregação, e depois a gente tem uma paróquia que tem os voluntários que ajudam e tudo mais, que são participativos ali dentro por conta da capela. Mas o que comanda mesmo é a congregação. Thaís, eu queria agradecer muito a você e a todos os envolvidos do participante do Pequeno Cotolengo por cuidarem de todos. Muito obrigado mesmo. Dá para perceber que tem gente ainda que tem muito amor no coração. Muito obrigado mesmo por estar cuidando de todos. Eu que agradeço, Marcelo. Então, Thaís. Gente, então, alguns alunos do 9º ano estão levantando fundos para a instituição. Quem quiser fazer doações ou algo do tipo, vocês podem deixar aqui na secretaria do nosso colégio, Senhora de Fátima. E é isso, gente. Muito obrigada. Thaís, muito obrigada novamente. Muito obrigada realmente pelo seu tempo, por tirar todas as nossas dúvidas. E é isso, gente. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada pela participação. E falar do Cotolengo é sempre uma honra, é sempre muito bom, porque é uma instituição grande, uma instituição que precisa crescer, e o amor que a gente sente pelos assistidos é genuíno, é bonito, e não tem um funcionário que não trabalhe lá que realmente não esteja lá por eles. A gente está lá por eles, para trabalhar para eles, e é esse o propósito do nosso trabalho.
Então, obrigada por vocês escolherem o Cotolengo para falar e divulgar sobre, porque toda divulgação é importante para a gente depende realmente das pessoas. E mais do que a gente, os assistidos, com certeza. Então, muito obrigada a todos.